Bom, gente, nesse vídeo eu vou apresentar as instruções para a última atividade avaliativa da disciplina Contabilidade Nacional. Então, aqui a gente tem um sistema de matrizes de insumo e produto para o Brasil, que contempla 68 setores. Essa matriz, ela foi formulada a partir dos dados das contas nacionais, que é toda aquela primeira parte da disciplina que a gente viu, e ela é elaborada pelo Núcleo de Economia Regional e Urbana, o NEREUS, que é o grupo de pesquisa da USP. Então, além da primeira planilha referências, a gente tem uma série de outras planilhas que vão dar suporte, né, na manipulação dos valores, dos dados, até a gente ter condições de aplicar um choque. Então, a primeira planilha importante é a matriz usos. Nessa matriz usos, nós temos nas colunas 68 setores e nas linhas os mesmos 68 setores, né? Então, essa relação quadrática, né, 68 por 68, ela vai nos apresentar o consumo intermediário dessa economia. Eu colorei esse consumo intermediário de roxinho para chamar atenção no que é o consumo intermediário. Então, pegando essa primeira linha aqui, ó, agricultura, como que a gente interpreta esses valores? O quanto de insumos o setor de agricultura forneceu para o próprio setor de agricultura? O quanto o setor de agricultura forneceu de insumos para o setor da pecuária? E assim sucessivamente para os 68 setores. Em verde, colorido de verde, nós temos aqui os componentes da demanda final. Então, nós temos exportações, consumo do governo, essa sigla, que significa consumo das instituições sem fins lucrativos, consumo das famílias, formação bruta de capital fixo, que é o FBKF, variação de estoques. Se a gente somar os valores da demanda final, né, que é representado por esses valores em verde, mais o consumo intermediário, que é a soma da linha de todos esses valores aqui em roxinho, a gente vai ter a demanda total da economia, que é representada por essa coluna aqui em azul. Então, quem quiser conferir, ó, basta somar aqui consumo intermediário, mais todos os valores em verdinhos, aí aqui embaixo, ó, soma 356,847. Exatamente o mesmo valor que está aqui na demanda total. Né? Então, só a título de curiosidade mesmo. Mas isso já é o que eu venho falando nas aulas. Além dessas matrizes em roxo e em verde, eu separei duas linhas aqui, chamei atenção para duas linhas, que elas são importantes e serão fundamentais para a gente realizar os cálculos das nossas matrizes. Então, a primeira linha importante é o valor da produção. O que esses valores nos indicam? Quanto o setor agrícola, né, o setor de agricultura, apoio à agricultura e pós-colheita produziu no total, ou seja, utilizando recursos, insumos de outros setores, qual foi a produção total desse setor? E assim a gente tem a produção total de todos os setores, né, dos 68 setores. Essa linha consumo intermediário, eu deixei ela demarcada porque a gente vai usá-la no choques, no momento dos choques. Então, por enquanto, né, lembrem que será um conteúdo importante, mas por enquanto vamos focar apenas no consumo intermediário e no valor da produção. Então, avançando aqui nas nossas planilhas, a gente chega na matriz de coeficientes técnicos. Então, a matriz de coeficientes técnicos é qual que é a parcela de insumos que o setor de agricultura utilizou de outros setores para gerar a produção final. Então, como que a gente calcula a matriz de coeficientes técnicos? Vai ser igual. A gente vai, né, pensar aqui numa coluna específica, nesse setor de agricultura. O quanto a agricultura utilizou de insumos da própria agricultura para gerar uma produção total de 356.847. Então, a gente vai ter essa divisão aqui, que é justamente aquela fórmula dos coeficientes técnicos. Só que vocês concordam que essa linha 96, ela vai ser a mesma para todos os setores? O que vai mudar entre os setores serão as colunas. Então, nesse caso, como a gente quer manter a mesma linha para todos os setores, a gente fixa essa linha. E como que a gente faz isso? Aqui na fórmula, aqui em cima, onde está D96, a gente coloca um cifrão antes do número, que é referente à linha. Então, esse cifrão ele vai travar a linha. Então, a gente dá um Enter e a gente calcula o nosso primeiro componente aqui, nosso primeiro coeficiente técnico. Aí, aqui no Excel, tem uma bolinha
ó, no final da célula, e quando você chega o mouse perto da bolinha, aparece um maisinho da cor preta. Se vocês clicarem 2 vezes, ele faz esse cálculo para o restante da coluna, ó, até a última coluna. E mais, se a gente pegar essa bolinha, né, aparece o maisinho, se a gente puxar, ó, esse cálculo foi realizado para todos os setores. Como a gente travou a linha 96, então percebam aqui em cima, ó, o que muda entre os setores vai ser só a coluna, a linha mesma. Ó, D96, E96, F96, vamos pegar outro valor aleatório. K96, então só muda a coluna, a linha continua a mesma. Certo? Então, aqui a gente tem a nossa matriz de coeficientes técnicos ou nossa matriz de efeitos diretos. Agora, a gente vai calcular a matriz identidade. Então, qual que é a lógica de calcular, qual que é a lógica da matriz identidade? A matriz identidade nos diz que todos os componentes da diagonal principal devem ser iguais a 1 e os demais componentes iguais a 0. Então, quando esse valor aqui na linha, né, quando os setores na linha e na coluna forem iguais, quando eles forem correspondentes, então a matriz de identidade deve apresentar valor 1 e nos demais casos valor 0. Então, para fazer esse cálculo aqui, sem precisar fazer tudo na mão, né, para a gente montar a matriz de identidade de uma forma mais automatizada, a gente vai usar a função se. Então, vocês colocam igual se, a função se, uma função condicional. O que a gente está falando com o Excel? Se esse valor da linha for igual ao valor da coluna, você vai retornar, Excel, o valor 1. Opa, vai retornar o valor 1. Se não, ou seja, se os valores forem diferentes, você vai retornar o valor 0. É isso, a gente informou para o Excel qual vai ser a nossa condição. A gente dá um Enter e o Excel entendeu nossa condição. Só que a gente precisa travar a coluna C e a gente precisa travar essa linha toda aqui. Então, na nossa fórmula, a gente trava a coluna C, a gente coloca um cifrão antes da coluna C, né? A gente quer travar essa coluna, e a gente trava a linha 4. Então, a gente coloca um cifrão antes do 4. Fazendo essa trava, a gente consegue calcular a matriz de insumo produto, a matriz de identidade, desculpa, para todos os componentes aqui da matriz. Olha que interessante, olha a diagonal principal. Toda vez que os setores forem iguais, o Excel vai retornar o valor 1. Então, aqui a gente montou a matriz de identidade. Agora, a gente precisa montar a matriz I menos A. Ou seja, a matriz identidade está calculada, a matriz identidade menos a matriz de coeficientes técnicos. Como que a gente faz isso? A gente dá um igual, a gente vai lá na matriz identidade. Gente, tomem cuidado para calcular o valor certinho, tá? Pegar sempre... Ó, começar pelo setor agricultura. Então, a gente vai pegar o primeiro componente da matriz de identidade menos o primeiro componente da matriz de coeficientes técnicos. Enter. Então, aqui a gente não precisa travar nada, porque vai variar tanto a linha como a coluna das duas matrizes. Aí, a gente pega o mais, puxa o mais para toda a matriz, clica 2 vezes aqui, ó. Pronto. Calculamos. Observe a diagonal principal, sempre positiva. Beleza, calculada a matriz identidade menos a matriz de coeficientes diretos, né, de coeficientes técnicos, a gente vai calcular a matriz B, ou a matriz inversa de Leontief, ou a matriz de coeficientes diretos e indiretos. E como que a gente vai fazer essa inversa? A gente vai pedir para o Excel inverter a matriz para a gente. A gente fala, Excel, inverte essa matriz. Então, a gente escreve igual matriz ponto inverso. Aí o Excel pergunta, qual matriz você vai inverter? Aí você vai lá na matriz que você vai inverter. Aí, para pegar a matriz toda, gente, eu aperto Ctrl Shift para o lado, para pegar todas as linhas que existem valores, e para baixo, sempre com Ctrl Shift selecionado. Aí eu dou um Enter e pronto. O Excel já inverteu a matriz para mim. Para quem tiver um Excel versão 2016 para trás, uma versão mais antiga, vocês vão precisar, né, de outras instruções para calcular a inversa. Eu já coloquei lá no Moodle, nas instruções,
como que é feita essa inversa aqui. Mas fiquem tranquilos que o Excel, ele calcula a inversa, só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, beleza, a gente já tem a matriz inversa de Leontief. Então, agora a gente vai calcular o choque. Então, eu pedi para vocês colocarem aqui no quadrinho vermelho o número da matrícula de vocês. Então, vou colocar um valor aleatório aqui, 100 mil. Vamos fingir que minha matrícula é 100 mil. Certo? Aí eu já automatizei o Excel aqui para esse mesmo valor aparecer nesse outro lado. Aí eu pedi para vocês, coloque no quadro roxo os dois primeiros números da sua matrícula. Se minha matrícula é 100 mil, vou colocar aqui 10, os dois primeiros números da minha matrícula. Aí, um choque de 1%. No primeiro caso, o choque vai ser de 100 mil, que vai ser o número da sua matrícula. No segundo caso, o choque vai ser de 1%, né, referente aos dois primeiros números da sua matrícula. E no terceiro caso, eu pedi para vocês colocarem no quadro laranja um número de 10 a 50. Vou dar um choque aleatório. Vou colocar aqui 25. Então, o choque aleatório vai ser de 11 mil. Aqui, gente, nesse caso aqui, eu usei uma fórmula que chama fórmula aleatório para ela gerar um valor aleatório. Então, toda vez que vocês derem um Enter ou apertarem uma célula do Excel, por exemplo, ó, né, acabei de dar um Enter aqui, então esse valor vai mudar. Então, esse valor vai mudar o tempo todo. Na hora de fazer a análise, peguem o último valor que está disposto, tá? Não preocupem, não. Por fim, a gente vai calcular o choque. Então, já coloquei aqui para vocês algumas instruções para calcular o choque. Né? Eu pedi para o Excel para ele retomar os valores que estão na planilha anterior para a gente fazer nossos choques. Então, eu pedi 3 choques para vocês. Um choque do valor da matrícula de vocês no aumento das exportações de minério de ferro. O choque, né, dos dois primeiros dígitos da matrícula de vocês, no meu caso foi 1%, no consumo total e um choque aleatório nos investimentos. Então, primeira coisa que a gente deve observar, esses valores em percentuais aqui são valores que vocês previram, né, que vocês indicaram. Por meio desses valores que vocês indicaram, foi calculado um valor monetário. De onde que esse valor monetário veio? Basta a gente observar aqui na fórmula. O que essa fórmula aqui diz? Opa! O que essa fórmula aqui diz? É o valor em porcentagem vezes o valor da tabela usos BX82. Vamos lá na BX82. Usos, ó, coluna BX82. Então, é aqui, ó. Aquele valor de 1%, ele está multiplicando o consumo total das famílias. Por que eu peguei a coluna consumo intermediário? Porque a gente não tem valor da produção. Então, o último valor aqui que soma todo o consumo das famílias é referente, consta aqui nessa linha consumo intermediário. Então, a gente vai multiplicar 1% vezes esse valor, vai ser o aumento no consumo das famílias. O mesmo raciocínio é aplicado para o caso dos investimentos, aplicando um aumento nos investimentos de 5% sobre o total dos investimentos na economia, certo? Então, esses valores monetários é que vão entrar no choque. Os valores em porcentagem é só para a gente calcular o valor monetário. Mas muitas vezes, né, na realidade, quando a gente vai calcular a matriz insumo-produto, os valores vêm em porcentagem. Então, por isso que eu trouxe essa forma alternativa de avaliar o choque para vocês verem. Então, no primeiro caso, a gente vai dar um choque nas exportações de minério de ferro. Essa coluna aqui, ela seria dispensável. Eu poderia retirar ela daqui, mas eu não tive só para a gente manter o mesmo padrão de cálculo, né? Talvez facilite a vida de vocês. Como eu vou dar um choque especialmente no setor exportação de minério de ferro, apenas no setor minério de ferro, eu vou colocar o valor 1. Todos os demais setores, eu vou colocar valor 0. Por quê? Porque eu vou multiplicar essa coluna pelo meu choque. Como eu quero que o choque ocorra apenas no setor minério de ferro, então só esse setor vai aparecer com o valor 1. Certo? Então, só nesse caso a gente tem essa conta mais facilitada. Nos outros casos, a gente precisa entender para cada setor
qual que é a participação do consumo das famílias em cada setor em relação ao consumo total. Então, como que a gente calcula cada componente desse vetor coluna? Igual das famílias. Consumo das famílias em cada setor. Então, aqui, setor agricultura, a gente pega o consumo das famílias e divide o consumo das famílias no setor agricultura em relação ao consumo final. Que é esse valor aqui, ó. Como eu estou trabalhando com o consumo das famílias apenas, né? Não estou trabalhando com outros setores, eu vou travar tanto a linha como a coluna, eu vou travar a célula como um todo. Então, eu coloco o cifrão antes do BX, que é a coluna, e antes do 82, que é a linha. E dou um Enter. Eu calculo esse valor para todos os outros setores. Observem, é sempre o consumo das famílias em cada setor em relação ao total. O total está travado. Vou fazer o mesmo exercício para os investimentos. O que é investimento, gente? Lembrando, né? Quando a gente fala das empresas como um agente de demanda final, a gente considera o FBKF, Formação Bruta de Capital Fixo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para o consumo das famílias. Ó, formação bruta de capital fixo de cada setor dividido pelo total da formação bruta de capital fixo. Aí a gente trava a coluna e a linha. Dá um Enter. Beleza. Aí o que a gente vai fazer agora para os 3 setores? Igual eu comentei, o choque vai ser a partir de um valor monetário. Eu vou pegar o valor de cada célula, né, de cada um dos vetores e vou multiplicar pelo choque. Como esse choque ele é o mesmo para todas as linhas aqui, para todas as células, eu vou travar o choque, né? Senão o Excel sai dessa célula. Eu travo a coluna, travo a linha e dou um Enter. Então, no caso do setor de exportações, eu vou ter um aumento de 100 mil só no setor de exportação de minério de ferro. No consumo das famílias e na variação da formação bruta de capital fixo, eu não estou trabalhando com um setor especificamente, mas com o aumento no consumo geral, né, da economia. Então, eu vou multiplicar cada um desses valores que a gente calculou pelo choque. Vou arrastar aqui para a formação bruta de capital fixo. Então, ó, é o mesmo valor, né, o mesmo valor calculado para a variação dos investimentos vezes o choque monetário. Novamente, gente, esse valor aqui, essa porcentagem, ela vai mudar toda hora que a gente der um Enter, porque é um valor aleatório. Fiz alguma coisa de errado. Vamos ver. Não coloquei não travei a célula. Vamos travar a célula aqui. Tá vendo por que é importante travar? Ó, travei a célula, aí beleza. Esse aqui é o choque, gente. Vocês deram um choque na economia, né? Só que o exercício não termina aqui. Vocês deram um choque na demanda final. Só que como esse choque na demanda final se propaga por toda a economia. Então, o impacto por setor, o valor bruto da produção por setor, ele vai ser igual a matriz inversa de Leontief. O que a matriz inversa de Leontief significa? Quais são os efeitos diretos e indiretos de um choque na demanda final? Então, a gente vai ter que multiplicar essa matriz inversa de Leontief por esses novos valores aqui pós o choque. Então, o que a gente faz? Pede para o Excel calcular uma multiplicação de matrizes multi. Aí o Excel vai perguntar qual é a matriz 1 que você vai multiplicar pela matriz 2. Mas lembrando, não sei se todos lembram, que multiplicação de matrizes, a ordem das matrizes importa. Então, a primeira matriz sempre vai ser a matriz inversa de Leontief. E a segunda matriz, né, vai ser os vetores aqui pós-choque. Vamos selecionar a matriz inversa de Leontief. A gente seleciona toda a matriz. Então, Ctrl Shift, setinha para o lado, setinha para baixo. Fiz alguma coisa de errado. Deixa eu colocar de novo.
Ctrl Shift, setinha para o lado, setinha para baixo. Prontinho, não mexem mais. Coloquem ponto e vírgula aqui na fórmula e vão lá no outro choque. Cadê o outro choque? A outra matriz, quero dizer. É a matriz dos choques. Então, selecionei aqui as 3 colunas, Ctrl Shift, setinha para baixo e dou um Enter. Pronto. Calculado, gente. Esse é o resultado do choque. O que esse resultado nos mostra? Quando a gente aumenta as exportações do minério de ferro em 100 mil reais, o próprio setor de minério de ferro ele tem um impacto de 101.748, né, bilhões. Então, os valores estão em bilhões. Só que esse efeito ele não ocorre apenas no setor de extração de minério de ferro, ele se propaga para outros setores. Certo, gente? Isso aqui é muito interessante, né? Então, a gente consegue ver quais são os setores mais afetados. Se a gente selecionar essa coluna toda aqui, e se nós viermos aqui em formatação condicional, escala de cor, vou colocar aqui. A gente consegue dar ênfase nos maiores valores desse choque. Então, o maior valor, obviamente, vai ser no próprio setor. E quanto mais verde escuro, maior o choque, maior o valor do choque. Para facilitar, vocês podem apagar aqui, ó. Não é possível excluir. O que eu faço? Ctrl Shift para baixo, copio esse valor. Vem aqui numa coluna do lado. Vocês podem fazer isso para os três setores. Copiem. Colhem aqui, ó. Como que vocês vão colar? Cliquem na célula, botão direito do mouse e opções de colagem, valores. Vocês vão colar só os valores. Seleciona essa primeira coluna, que a gente quer avaliar só o primeiro efeito, formatação condicional, escala de cor, e coloca aqui uma escala de cor. Vamos colocar essa aqui. Então, é a mesma coisa aqui que a gente tinha feito. Se a gente deletar esse valor aqui, que é um outlier, é um valor muito alto, ele está, de certa forma, dificultando a gente visualizar os outros grandes valores. Se vocês derem um delete nesse valor, vocês vão observar, ó, quais foram os outros setores mais afetados, que são os em vermelho aqui mais escuro. Entenderam? Se der um Ctrl Z, o valor volta. Porque esse valor está muito discrepante, ele está muito alto em relação aos demais. Então, fica difícil a gente observar os demais valores. E a gente pode fazer isso para os 3 outros setores. Então, no setor de consumo, se a gente der um choque, né? De quanto é o choque? De 1% na demanda das famílias, quais setores serão mais afetados? Formatação condicional, escala de cor. Quanto mais vermelho, maior o efeito. Então, ó, o setor mais afetado vai ser o comércio por atacado e varejo, exceto veículos automotores. Aí a gente vê outros valores em vermelho escuro aqui, ó. Aí a gente consegue calcular, identificar quais setores são mais afetados por esses choques. Muito interessante, gente. E aqui embaixo a gente tem o valor dos multiplicadores. Né? Se a gente estimular em 100 mil reais as exportações de minério de ferro, esse choque vai ampliar, né, a cada R$1 de aumento na demanda por minério de ferro, na exportação de minério de ferro, a gente tem um efeito multiplicador na economia de 1,71. Né? Aí a gente tem um efeito multiplicador para cada um dos choques aqui. E aparentemente, o choque que apresenta um maior efeito em termos de multiplicador vai ser um choque nos investimentos. Certo, gente? E aqui estão as instruções, né, para entregar o trabalho. No trabalho, eu não quero que vocês entreguem o Excel, eu quero que vocês entreguem um relatório explicando esses resultados que vocês encontraram. Então, o relatório ele não deve passar de 2 páginas, o arquivo deve estar em formato PDF, a entrega do relatório deve ocorrer via Moodle, e aqui embaixo eu coloquei um exemplo, né, de como que a gente interpretaria esses efeitos aqui. E é importante também lembrar que no relatório, essa entrega deve constar a análise para os 3 choques. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado.
e até mais.